observar nesses últimos tempos aqui na terra, que o evangelho cristocêntrico, o evangelho da Bíblia Sagrada, o evangelho a qual a Bíblia nos ensina, nesses últimos tempos, irmão Leandro, ele está sendo banalizado, ele está sendo distorcido, ele está sendo profanado. Por que, Aglaio? Porque a Bíblia diz em Lucas 8:21 que o próprio Jesus Cristo de Nazaré, ele vai dizer: a minha família, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. Tiago capítulo 1 e o verso 21 está escrito: tirai todo acúmulo de malícia e tudo aquilo que desagrada a Deus, e recebei a palavra enxertada em vosso coração, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia! Então, podemos ver que todo mundo crê em Deus, todo mundo quer ir para o céu, mas a Bíblia diz que nem todo mundo vai subir no alarido da última trombeta. Por que, irmão Aglailton? Porque a Bíblia nos ensina que o crer, quem acredita, tem que ter temor, tem que obedecer. O crer, ele requer uma renúncia, e tem Bíblia, tem. Tiago capítulo 2 e verso 19, está escrito assim: crês tu que há um só Deus? Creio, fizeste bem, porque os demônios, eles creem que estremece. Porque tem gente que diz que crê, dá paz do Senhor, dá aleluia, dá glória a Deus, mas vive uma vida distorcida da palavra. Aleluia! É por isso que quando Deus ele chama a Abraão, ele disse: Abraão, anda nos meus preceitos, nos meus caminhos, e ser tu uma bênção. Tu não vai correr atrás da bênção, Abraão. A bênção será tu próprio. Aleluia! A bênção correrá atrás de você. Salmo 119, o verso 1, está escrito que bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é uma pessoa feliz. Bem-aventurado é o varão e a varoa que trilham caminhos retos. Aleluia! Então todos nós sabemos que Davi no Salmo 107 e o verso 17 ele diz: os loucos, por causa dos seus caminhos de transgressão. O que é transgressão? 1 João capítulo 3 e o verso 17. Tudo aquilo que é transgressão é pecado. E a Bíblia diz, Davi no Salmo 107, verso 17, que os loucos, por causa dos seus caminhos de transgressão, são afligidos ou passam por aflição. Tiago vai dizer no capítulo 1 e o verso de número 1: alegrai-vos como passarem por várias provações, porque tem provação e tem tentação, é diferente. Tiago capítulo 1 e o verso 12 e 13 vai dizer: aleluia, alegrai-vos quando passarem por várias provações, porque sabeis que depois de seres provados, recebereis a coroa da vida. Aleluia. E ele vai dizer: ninguém sendo tentado, diga que Deus está tentando, porque Deus não pode ser tentado, mas cada um é tentado e engodado por suas próprias concupiscências, e depois de haveres praticado, consumado, vem o pecado, e o pecado ele mata, o pecado ele tira o crente do caminho. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo de número 3 e o verso de número 8 e 9, que vai dizer assim: existem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
E tem os filhos do diabo? Tem. A Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o que é reto, o que é agradável a Deus, é filho de Deus. Mas quem vive na prática do pecado, ele é filho do diabo. Por isso a Bíblia nos instrui a praticar o que é reto, a praticar o que é santo, porque tem gente pegando. Mateus capítulo 7 e o verso 1 e dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Está certo? Mas Jesus, ele não aboliu o ato de julgar, porque Jesus escreveu em Lucas capítulo 12 e o verso 57: porque não julgai entre vós o que é certo e o que é errado. 1 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo. Aleluia. João, no capítulo de número 7 e o verso 24, está escrito assim: não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a regra